Antes de tudo, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Este vídeo é sobre o Drex e acreditamos piamente que ele não seja a marca da besta, mas se você quiser saber que raios ele tem a ver com ela, então continue conosco. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. Na grande cadeia profética da Bíblia, que se encontra nos livros de Daniel e Apocalipse, a qual é composta por 7 reis, Deus revela a seu povo que no tempo do reinado do 7º rei, portanto depois de 1798, esse 7º rei iria implementar umas medidas e preparar o cenário político para que o 6º rei voltasse novamente a governar o mundo. E dentre essas medidas, ele criaria uma forma de governo que funcionará exatamente como era o do seu antecessor, ou seja, do 6º rei. E eles estabelecerão um pacto social, e quem não estiver de acordo com esse pacto sofrerá sanções punitivas. E então, para aderir a esse pacto, cada ser humano deverá receber a marca do seu antecessor, ou seja, do 6º rei. E quem não tiver essa marca não poderá comprar nem vender. Muito bem, então aqui nós vemos claramente que haverá nos últimos dias, porque são 7 reis, e depois do 7º, o 6º voltará novamente por pouco tempo, e aí já será o fim. Então, nos últimos dias, haverá uma espécie de controle financeiro no mundo todo, a ponto de controlar quem poderá comprar ou vender. Agora, isso só será possível através de um sistema financeiro que esteja integrado com uma espécie de controle central. E é aí que entra as CBDCs. Mas antes de falar delas e depois do Drex, só gostaríamos de avisar que mais para frente nós voltaremos a falar sobre os 7 reis, porque muita gente não conhece sobre essa profecia ainda. Então, o que são as CBDCs? CBDC é uma moeda digital totalmente programável e rastreável, centralizada e distribuída por um governo ou banco central de um país. Ao contrário das moedas descentralizadas, ela é controlada e programada pela autoridade que a emite. Isso significa que o governo pode monitorar todas as suas transações financeiras, pois estão todas gravadas no registro contábil do Banco Central. Eles podem controlar quando, onde e no que você pode gastar a moeda devido à sua programabilidade. Agora, isso acabaria com a nossa liberdade e privacidade. Com as moedas digitais, o governo teria a autoridade para decidir e o poder para impor como você pode ou não pode gastar a moeda digital atribuída à sua carteira digital, que estaria vinculada a uma identidade digital. As moedas digitais são projetadas para restringir financeiramente o usuário de qualquer maneira que o governo desejar, para obter o comportamento que deseja do usuário ou para punir comportamentos considerados indesejáveis. O Banco de Compensações Internacionais, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, é quem diz isso. O gerente-geral do Banco de Compensações Internacionais, Augustin Carsten, em outubro de 2020, ele disse que o Banco Central terá controle absoluto sobre as regras e regulamentos que determinarão o uso das moedas digitais e terão a tecnologia para impor isso. Então, o que é que isso significa? Significa que a moeda digital emitida pelo Banco Central será controlada por eles, com regras rígidas sobre como você pode gastar e com o poder de impor essas regras devido à sua natureza totalmente programável.
Alguns especialistas na área estão dizendo que as moedas digitais são como uma fórmula perfeita para uma tirania, porque quebra sua liberdade financeira de realizar qualquer transação financeira que você desejar, de gastar seu dinheiro como você quiser, de economizar tanto quanto quiser, de doar para as instituições de caridade de sua escolha. E isso é liberdade de verdade. Mas com a moeda digital do Banco Central, essa liberdade é retirada de você. Então, qual é a diferença entre o dinheiro em espécie e as moedas digitais? Bem, vamos ver algumas. Com o dinheiro em espécie, as transações são privadas e anônimas, o que é essencial para a liberdade financeira. As pessoas podem usar o dinheiro para fazer transações de forma discreta e sigilosa. O dinheiro físico não expira e não depende de eletricidade ou de cobertura de conexão com a internet. Quando você tem dinheiro em mãos, você o possui e ninguém pode hackear sua nota de R$ 200 que está no seu bolso. E com o fim do dinheiro em espécie, o Estado pode tirar tudo que você possui. Com as moedas digitais, não há privacidade em transação financeira nenhuma, pois todas são registradas no registro contábil do Banco Central. Eles podem monitorar isso e ver instantaneamente, em tempo real, em que você está gastando seu dinheiro e onde está gastando. Elas são totalmente rastreáveis, significando que cada transação é monitorada pelo Banco Central. Isso permite que os bancos centrais fiscalizem e controlem as transações financeiras de maneiras que antes eram impossíveis. Isso é vigilância governamental de todas as suas transações financeiras. As CBDCs são moedas digitais não físicas e vulneráveis a ataques cibernéticos. Elas são totalmente programáveis. Se o governo quisesse proibir ou restringir a venda ou a compra de armas ou outros itens, poderia programar a moeda digital para que não pudesse ser usada para comprar esses itens. Se o governo quisesse programar a moeda digital do Banco Central para expirar dentro de 30 dias, e essa é uma hipótese que eles querem fazer, isso forçaria você a converter sua moeda em bens antes que ela expirasse. Eles realmente gostam disso, acham que é uma boa característica dela para que possam controlar melhor a oferta do dinheiro, ou podem colocar essa expiração apenas para manter a economia baseada no consumo. E se as pessoas não estão gastando dinheiro, esses números ficam baixos e eles querem ver esses números altos. Então, isso pode ser outra razão pela qual podem definir a moeda para expirar em 30 dias. Outra coisa que eles podem fazer é desativar o seu dinheiro. Com a moeda digital, um banco central ou o governo pode ver todas as suas transações em tempo real e cobrar impostos instantaneamente. Eles podem exigir que todos os direitos e procedimentos médicos sejam retirados. Eles teriam a capacidade de desativar seu dinheiro e congelar seus saldos se você não cumprir com determinadas normas. Podem desativar seu dinheiro se não gostarem do que você posta nas redes sociais. Podem desativar seu dinheiro se não gostarem de suas crenças ou práticas religiosas, porque o Estado ele é subjetivo, mas de forma concreta, o Estado é formado por pessoas que estão ali. Então, se elas não gostarem de você, elas podem desativar o seu dinheiro. E o que é mais importante ainda e assustador, de forma legal. Como, por exemplo, se o governo aprovasse uma lei dominical, poderia desativar seu dinheiro se você não cumprisse essa lei. A moeda poderia ser programada para expirar em 30 dias. Poderia ser programada para não ser usada para comprar certos tipos de alimentos ou bens ou até mesmo serviços. E se o governo quisesse instituir uma pontuação de crédito social baseada nas alterações do clima, que é o que está em moda hoje em dia, e atribuir a você uma determinada pontuação de consumo de carbono devido às suas atividades,
Eles poderiam simplesmente ver o que você está fazendo, em que está gastando o seu dinheiro e talvez negar a compra de outra passagem de avião ou um outro tanque de gasolina, por exemplo. Se acharem que seu consumo de carbono está muito alto, há a possibilidade de o Banco Central implementar taxas de juros negativas, o que faria com que uma parte de seu dinheiro fosse deduzida da sua carteira digital. Isso não é algo incomum, não. O Japão já adota uma política de juros negativos desde 2016. E aqui no Brasil, nós temos o Drex. E ele é um exemplo do que o governo pode fazer com uma moeda digital. Aqui mesmo, no nosso país, o Banco Central do Brasil está realizando um teste para validar sua moeda digital, o Drex, o Real Digital. Eles disponibilizaram o código para revisão pública e um desenvolvedor de blockchain no Brasil analisou o código. Ele verificou que o código permitiria ao Banco Central do Brasil congelar e descongelar contas à vontade, aumentar ou diminuir os saldos das contas, transferir moeda de um endereço para outro ou criar e queimar reais digitais a partir de um endereço específico. Esse é o tipo de controle que eles terão sobre o dinheiro com a moeda digital do Banco Central, as CBDCs, no caso do Brasil, o Drex. E podemos ver isso no código da moeda do Brasil mesmo, o Drex, que presumivelmente todos os bancos centrais que emitirem moedas digitais também terão essa capacidade. Cerca de 60 países já estão testando suas moedas digitais em fase bem avançada, e há uma lista de algumas dezenas de países onde já está implementado a moeda digital. As moedas digitais estão sendo exploradas, testadas, desenvolvidas mundialmente. Segundo dados do Atlantic Council, até março de 2024, 134 países e uniões monetárias, representando 98% do PIB global, já estavam explorando uma moeda digital. Na Nigéria, por exemplo, o que aconteceu naquele país foi algo muito trágico. Quando eles lançaram o Naira, sua moeda digital, em outubro de 2021, e a adesão foi muito baixa, e ainda é baixa. Menos de 0,5% da população usa o Naira. A maioria das pessoas usa criptomoedas ou dinheiro em espécie, se puder. Quando lançaram a moeda digital, o governo decidiu redesenhar as notas em dinheiro, criando uma escassez artificial de cédulas. As pessoas não conseguiam retirar o dinheiro. Fizeram isso de propósito para forçar as pessoas a usarem a moeda digital. Mas não funcionou. As pessoas não a usaram. E eles até reduziram os limites de saque nos caixas eletrônicos para um determinado valor diário, para forçar as pessoas a usarem a moeda digital. As pessoas não gostaram disso, não gostaram nada e começaram a incendiar a cidade. Houve muitos relatos de distúrbios e de carros sendo incendiados, bancos sendo queimados. Foi realmente muito grave, muito triste. Infelizmente, isso é o que pode acontecer. Foi muito trágico o que aconteceu lá, pois as pessoas não tinham dinheiro em espécie para comprar comida, não tinham dinheiro para cobrir suas despesas médicas. Foi realmente trágico como tudo isso explodiu e a violência se espalhou. Essa é a potencialidade do que pode acontecer se tentarem forçar as pessoas com uma escassez arbitrária de dinheiro em espécie e usar uma moeda digital. Mas então, agora vamos falar sobre a tokenização, porque esse é um sistema perfeito para impor uma política do não comprar e nem vender. Mas o que é a tokenização de ativos privados e o registro contábil unificado global? Essa é outra parte da estrutura que imporia a política do não comprar e nem vender. Existe um plano para tokenizar todos os ativos, até mesmo ativos privados, ativos do mundo real, em um registro contábil unificado global, que seria centralizado em uma única autoridade, presumivelmente
o Banco de Compensações Internacionais. E em junho de 2023, o Banco de Compensações Internacionais lançou um capítulo de seu relatório anual intitulado Plano Detalhado para o Sistema Monetário Futuro, melhorando o antigo e habilitando o novo. De acordo com esse relatório, eles mostram basicamente o que é um token, o que um token pode fazer e o que é a tokenização. Em um ambiente tokenizado, dinheiro ou ativos são referidos no relatório como coisas que poderiam ser tokenizadas. Qualquer coisa que você possua, como seus depósitos bancários, seu carro, sua casa, qualquer propriedade real que você possua, qualquer terra que você possua, qualquer ativo do mundo real que você possua, poderia ser tokenizado. Cada token seria mantido em uma plataforma programável com uma única autoridade central. Através de contratos inteligentes, cada token também seria programado com regras sobre o que o ativo pode ou não pode fazer. Informações sobre o que é o ativo, de onde ele vem, quem o possui, e seria codificado com esses contratos inteligentes que atuam como declarações de se então, e se isso acontecer, então esse ativo será transferido para cá ou para lá ou onde quer que for. Tudo o que precisam é de um sistema muito rápido de transferência, pois isso integraria os registros do ativo subjacente que normalmente estão em bancos de dados tradicionais, como a escritura de sua casa, mantida em bancos de dados pelo município, um cartório ou qualquer autoridade que mantenha esses registros de terra, geralmente um cartório. Eles estariam programados nesse token e, assim, a única autoridade que possuía a plataforma programável pode programar como esse token pode ser transferido. E se pode ser transferido, pode ser retirado de você. Ele pode ser retirado de você com base no token que está na plataforma programável. A tokenização, novamente, é registrar reivindicações sobre ativos financeiros ou reais que existem em um registro contábil tradicional para uma plataforma programável. E o relatório também afirma que não só a plataforma é programável e centralizada para uma única autoridade, presumivelmente o Banco de Compensações Internacionais, como também conterá um ambiente de dados que aceitará informações do mundo real sobre eventos reais que possam impactar o ativo. Com moedas digitais do Banco Central, as CBDCs, e com a tokenização em um registro contábil unificado global, eles poderiam apreender seu dinheiro imediatamente, poderiam apreender seus bens imediatamente se você protestasse contra a situação política do governo, como o ocorrido no dia 8 de janeiro. Com esse tipo de sistema, eles poderiam apreender seus bens. Eles poderiam simplesmente pegar seus ativos nessa plataforma programável e, como dizem, toda peça de informação de eventos do mundo real que possam impactar seus ativos ou suas transações no registro contábil unificado global seria integrada na plataforma programável. Agora vamos falar sobre o registro contábil unificado. Você não terá nada e será feliz. Eles estão no controle. É como eles dizem. Em 2030, você não possuirá nada e será feliz. Você pode pensar que possui algumas coisas, mas eles controlarão seus ativos no registro contábil unificado global. Você não estará no controle de seus ativos, eles estarão no controle de seus ativos. O grupo de consultoria de Boston fez algumas pesquisas e estimaram que, até 2030, 16 trilhões de dólares em ativos poderiam ser tokenizados. Ativos do mundo real que as pessoas possuem. E é isso que eles estão considerando. Houve alguma tokenização e esperam um aumento em 2024 e 2025 e assim gradativamente até 2030. E os itens que estão sendo tokenizados incluem ações listadas, ações não listadas, outros fundos de investimento, títulos, patrimônio de casa e outros ativos financeiros e outros ativos tokenizados também.
Eles estão procurando tokenizar tudo, todos os ativos do mundo real que você possa possuir. Eles querem tokenizar no Registro Contábil Unificado Global. Então, estamos prontos para isso? E bem, isso pode acontecer de várias formas. Você não terá nada e será feliz, através de identidades digitais, moedas digitais ou a tokenização dos depósitos bancários e dos ativos do mundo real no Registro Contábil Global Unificado. É assim que você poderá acabar não possuindo nada e supostamente você ficará feliz. Bem, então já vimos que o cenário mundial para um controle financeiro global já está armado. Estamos aguardando somente a realização do Pacto Mundial. Então, para saber sobre esse Pacto Mundial, precisamos falar antes da grande cadeia profética dos 7 reis. Então vamos dar um repasse brevemente sobre essa cadeia profética que se encontra em Daniel 7 e Apocalipse 13. Isso é muito importante porque, segundo a Bíblia, quem receber a marca da besta irá para o lago de fogo, junto com o dragão, a besta e o falso profeta, e os anjos caídos também. Então, saber quem é a besta e qual é a sua marca é fundamental. É questão de vida ou morte, porque quando chegar esse tempo, cada ser humano será testado individualmente. Todos deverão fazer sua escolha por si só. E aí, o destino de todos será decidido para sempre, ou para a vida, ou para a morte. Uma grande cadeia profética do livro do profeta Daniel, no capítulo 7, ali nós temos 4 animais e 6 domínios. Um leão, um urso, um leopardo, um dragão com 10 chifres, e depois um chifre pequeno, que derruba 3 chifres e passa a dominar. E essa profecia, ela segue até a instalação do juízo, quando o ancião de dias se assenta e os livros são abertos para começar então o grande julgamento de todos os que professaram crer no nome de Jesus. Então nós temos o primeiro domínio, Babilônia, o segundo, a Média e a Pérsia, o terceiro, a Grécia, o quarto, Roma, e o quinto domínio, os 10 chifres, são as 10 tribos bárbaras vindas do norte que invadiram o território de Roma. E depois que essas 10 tribos conquistaram o território que pertencia ao Império Romano, que é onde hoje nós chamamos de Europa, a deusa assentada na besta, aquilo se transformou num caos. Preste bem atenção. As 10 tribos se instalaram, as 10 tribos, os 10 reinos. E aquilo se transformou num caos. E então eles clamaram para o bispo de Roma para que ele governasse sobre eles, não só em questões religiosas, mas também no poder civil. Preste muito atenção, porque mais adiante nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, sobre os 10 reinos e a vinda do bispo de Roma, a vinda do chifre pequeno. Muito bem, então com esse caos instalado, aparece então o chifre pequeno, que é o 6º domínio. O chifre pequeno, o rei do norte, o barro, a abominação desoladora, o filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo, o mistério da iniquidade, o anticristo, a besta que sobe do mar, o 6º rei. Ele reinou do ano 538 depois de Cristo e foi até 1798, com a prisão do Papa, e essa é a cabeça que foi ferida de morte. E no tempo profético, esse é o reinado que estava dominando o mundo, quando o anjo falou, 5 já caíram e 1 existe, que é o papado. O próximo vai durar um pouco de tempo, que são os Estados Unidos. O anjo chamou o profeta e disse, vem, eu vou te mostrar o julgamento da grande rameira, que está sentada sobre muitas águas. Então, o anjo estava falando no tempo profético equivalente a esse poder, o 6º rei. Por isso ele disse que 5 já caíram e 1 existe, isso é, dessa rameira. E o 7º rei, o 7º reinado, é a besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América. E esse período vai de 1776 até o ano de 2000 e alguma coisa.
Lembra que na profecia de Daniel 7, aquela profecia, aqueles animais, eles vão até o começo do juízo, onde o ancião de dias se assenta e os livros do registro são abertos. E nesse tempo, o que estava acontecendo aqui na terra? Então, nesse tempo, o sexto rei ou o sexto domínio havia recentemente perdido o seu poder e surgia no mundo uma nova potência, um novo domínio, uma nação surgia, os Estados Unidos da América. Uma potente nação nascia no continente recentemente descoberto, os Estados Unidos da América. Lembrem-se do ferro e do barro que não se misturam? Pois essa nação, ela é representada no livro de Apocalipse, no capítulo 13, como tendo 2 chifres de cordeiro, os 2 poderes, o poder religioso e o poder do Estado. Esses 2 poderes, ali naquela nação, não se misturam. Eles estão devidamente separados por lei. Mas, eventualmente, sabemos que isso vai mudar, e isso nós já temos tratado em outros estudos aqui no nosso canal. Este é o domínio que vai durar pouco tempo. O outro domínio antes dele durou 1260 anos. E este poder que surge da terra vai durar por pouco tempo, somente uns 200 e poucos anos, talvez, não sei, 250 anos, não sabemos ao certo. E nem estamos aqui marcando o tempo, mas vamos supor que seja 250 anos. Então, 250 anos comparado a 1260, realmente 250 anos equivalem a 1/5. Então, realmente é pouco tempo. E a profecia diz que esse poder vai atuar em favor do poder que veio antes dele, ou seja, do poder papal, e vai trabalhar para finalmente devolver o poder ao sistema papal novamente. E é aí que aparece o 8º domínio, o 8º rei, aquele que vai para a perdição, para a destruição. O chifre pequeno, o rei do norte, o barro, a abominação da desolação. Então, o 6º rei voltará novamente ao poder. E esse domínio é o domínio que estará no controle do planeta quando Jesus voltar. É o poder que vai para a destruição. Então, nós temos, primeiro, Babilônia, a Média e a Pérsia, Grécia, Roma, as 10 tribos, o papado, os Estados Unidos e, novamente, o papado. E se nós observarmos, nós estamos vivendo no período do 7º domínio, no tempo dos Estados Unidos. E assim que essa nação estabelecer a lei que imponha a observância do falso sábado, o domingo, ela cairá. O país entrará num colapso financeiro do qual nunca mais se recuperará. E isso se espalhará pelo mundo todo e o caos estará estabelecido. E então as 10 regiões do planeta clamarão para o bispo de Roma novamente para que ele governe o mundo, não somente em questões religiosas, mas também com o poder civil. O mundo está indo a passos largos para um rumo onde não haverá mais retorno. A sociedade, a economia, a política, a natureza, enfim, tudo será afetado. Vem aí uma grande crise mundial na qual o mundo todo será atingido e nunca mais poderá se recuperar. Quando Jesus disse a seus discípulos sobre a abominação da desolação, ele estava se referindo exatamente a essa grande crise mundial. Mas o que é a abominação da desolação ou a abominação desoladora? Bem, a Bíblia menciona várias práticas como abominação, isto é, aquilo que causa repulsa, aversão, algo execrável, algo que Deus detesta, que Deus tem nojo, como, por exemplo, prática sexual entre pessoas iguais, prática de adorar ídolos, etc. E a desolação ou desoladora é algo que vai provocar ruína, destruição. Quando os exércitos de Roma sitiavam uma cidade, eles fincavam os estandartes e aquelas hastes tinham símbolos idolátricos, em honra aos deuses romanos, aos quais os soldados romanos prestavam adoração e rogavam a eles a vitória. Assim, quando Cristo disse a seus discípulos
que quando eles vissem a abominação da desolação, isto é, os exércitos de Roma sitiarem a cidade de Jerusalém, eles deveriam fugir. E os estandartes romanos possuíam várias insígnias, dentre as quais podemos citar aqui uma águia ou um círculo em homenagem ao Deus Sol. Bem, se você acompanha o nosso canal, já sabe da grande cadeia profética apresentada pela Bíblia, contendo os 7 reinos que dominariam o mundo desde Babilônia até a volta de Cristo, os quais são Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma, as 10 tribos ou os 10 reinos, e em seguida vem o chifre pequeno, que destrói 3 reinos e começa a reinar, e o seu reinado é o mais longo da história, dura 1260 anos. Esse é o período da supremacia papal. Em seguida, quando esse poder cai, surge na terra, no deserto, num lugar pouco habitado e ao ocidente, um novo reino que terá grande preeminência mundial. Esse é o rei que vai durar pouco tempo. Ele será o responsável a devolver o poder novamente ao reino do Vaticano, o 8º rei. Então, esse 7º reinado, que dura pouco tempo, os Estados Unidos, ele providenciará tudo que for necessário para restabelecer o poder papal e, dentre as medidas que estará a seu encargo, será a criação da lei de observância do domingo. Quando os Estados Unidos criarem o decreto dominical em resposta à questão das calamidades sociais e naturais que estarão a assolar o mundo todo, haverá a queda dessa nação, a ruína nacional, em face da apostasia daquele país, pois, ao promulgar uma lei contra os mandamentos de Deus, essa nação estará afrontando o Criador. Será então escrito no seu registro lá no céu, apostasia nacional. E a apostasia nacional seguirá a ruína nacional. Como esse país possui grande influência mundial e os países vivem a copiar tudo que vem de lá, tanto culturalmente, economicamente, pois a economia mundial praticamente está baseada no dólar, que é a moeda desse país. Então, nessa questão, não será diferente com essa lei. O mundo todo logo copiará esse decreto e o mundo inteiro seguirá também para o mesmo precipício. Um colapso mundial, do qual o mundo nunca mais poderá se recuperar. O decreto dominical será o evento que vai desencadear os acontecimentos finais. Primeiro virão as calamidades da natureza, cada uma mais desastrosa que outra. Cidades populosas inteiras vão desaparecer. A propósito, isso já começou a acontecer. E você pode ver isso bem aqui mesmo, perto de nós, aqui no sul do Brasil. Os dirigentes do mundo e os líderes religiosos, encabeçados pelo líder do poder de Roma, vão propor uma solução para conter o avanço dessas calamidades na natureza. Eles vão, inclusive, colocar um nome para essas calamidades, algo parecido como alterações do clima. Não podemos falar o nome aqui, mas eu acho que você já entendeu, né? Aquilo que provoca mudanças, né, no clima. Muito bem, as calamidades não serão somente na natureza, mas na sociedade também. E então, para conter o avanço desses desastres, eles vão seguir então o plano de Satanás contra os fiéis seguidores de Cristo. Porque ele, Satanás, vai dar a sua interpretação aos fenômenos naturais a ocorrer no planeta e influenciar as pessoas a seguirem o seu intento. Vai fazer as pessoas acreditarem que as calamidades que estão assolando o planeta são o resultado da profanação do venerável dia do sol, o domingo. Desta maneira, induzirá os legisladores e dirigentes a criarem uma lei de observância do domingo para aplacar a ira de Deus. E os homens vão pensar que, exaltando esse falso dia de repouso, estarão servindo a Deus. Assim, quando os Estados Unidos promulgarem o decreto dominical, essa será a medida que eles adotarão para solucionar o problema das alterações do clima
E esse será o evento que assinalará o fim do tempo do fim. E daí para frente, os acontecimentos serão rápidos. Por isso, não haverá tempo para a recuperação da economia, porque será o fim. Desse momento para frente, a coisa só vai piorar, porque no momento do decreto ainda haverá um pequeno tempo de graça, mas logo Jesus terminará o seu serviço no santuário de julgar os vivos, e os anjos vão colocar o selo de Deus sobre eles, e ele se levantará então para defender o seu povo, os que tiverem o nome na lista dos aprovados para pertencerem ao seu reino. Então, as coisas só irão de mal a pior. Por mais que os dirigentes, os dignatários e ilustres homens do mundo possam propor planos de recuperação, porque eles vão implantar planos de recuperação, inclusive com implicações severas contra os infratores da lei dominical, forçando os homens a transgredirem o sábado, porque o colapso será geral e muito cruel. Que a Bíblia menciona como um tempo de angústia, qual nunca houve e nunca haverá outro igual. Porque temos acompanhado ao longo do tempo várias crises financeiras afetando o país e até a economia mundial. Mas com o tempo, com a ajuda de governos e trabalho, muito trabalho, os países se recuperam e a economia sempre volta a crescer. Assim tem sido ao longo dos anos, mas com relação a essa crise, isso não se dará. A economia do mundo inteiro nunca mais será recuperada. É uma grande e grave crise sem recuperação. Isso vai provocar um caos na sociedade, aliado às calamidades na natureza que serão cada vez mais frequentes e intensas. Nesse tempo, a Bíblia fala que haverá 10 reinos mundiais e eles darão o seu poder ao chifre pequeno. Dessa maneira, Roma recuperará o seu poder novamente, mas o mundo nunca mais será o mesmo, porque a Bíblia diz que com esse poder, o chifre pequeno, o homem da perdição, o filho do pecado, o anticristo, a besta que sobe do mar, a abominação da desolação, o 8º rei, com ele virá a destruição. Estamos agora diante de uma grande crise sem precedentes na história. E o que estamos fazendo para enfrentá-la? Deus tem abençoado o seu povo com informações privilegiadas e importantíssimas. Na Bíblia, ele sempre informou o seu povo do que esteve a acontecer quando veio catástrofes sobre o mundo. E agora, no final, não será diferente. Temos muitas informações que nos coloca numa situação confortável, mas de muita responsabilidade. Noé foi escolhido para ser o pregador da justiça e do juízo vindouro ao povo de seu tempo. Ele tinha informações privilegiadas e as compartilhou. Assim também temos diante de nós a mesma situação. Temos grande privilégio de ter essas informações preciosíssimas, mas procuremos primeiro salvar os nossos lares, nossos filhos, irmãos, nossos queridos, investir nossos talentos, recursos e tempo no reino do céu, onde é garantido, onde tem estabilidade e o tesouro não se deteriora, nem há ladrão. Muitos estão investindo seus recursos em bancos que se consideram seguros, aplicações rentáveis, perenes, conquanto seja isso uma decisão correta e adequada no presente momento, né? Mas não será, no entanto, nessa grande crise, pois bancos tradicionais de grande estabilidade e solidez quebrarão e levarão seus correntistas à bancarrota também. Uma crise severa que não haverá alimento nas gôndolas dos mercados. As calamidades afetarão a agricultura e lavouras inteiras serão destruídas. Haverá fome, e não fome somente por falta de dinheiro, mas fome também por falta de comida. Não haverá produtos para comprar. Isto é, os que tiverem dinheiro não terão o que comprar. Nesse tempo, prática condenável como a das mães que comiam seus próprios filhos no cerco de Jerusalém,
e a dos que estavam no avião que caiu nos Andes, que comiam as carnes dos que iam morrendo, comiam tudo, os órgãos, quebravam os ossos para comerem o tutano, quebravam até o crânio para comer o cérebro. Práticas como essas será uma saída para muitos, pois não haverá nada para comer. Tamanha será a crise que se avizinha, a crise que não terá solução. No plano espiritual, se dará a mesma coisa. Um pouco antes da volta de Cristo, na sexta praga, as pessoas verão que foram enganadas, retirarão seu apoio à Babilônia, vão procurar saber sobre a verdade, mas vão descobrir que será tarde demais. Haverá uma fome da palavra de Deus e muitos vão viajar de uma extremidade do planeta à outra, procurando alguém que possa explicar as palavras da Bíblia, algo sobre Deus, as palavras que elas desprezaram, mas não encontrarão ninguém que as possa explicar ou falar sobre as verdades que elas menosprezaram. Oh, tarde demais. E você que gosta de criticar e falar que o decreto dominical não existe, que é uma alucinação adventista, mesmo você ouvindo tudo isto, você pode não acreditar e pode até criticar, fazer vídeos contrários, rebatendo e ter milhões de views, mas você nunca poderá alegar naquele dia que não foi avisado. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos e gado, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça à outra. É Deus que protege suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. Mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová. E o Senhor fará exatamente o que declarou que faria. Retirará suas bênçãos da terra, removendo seu cuidado protetor dos que se estão rebelando contra a sua lei, e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns, a fim de favorecer os seus próprios intuitos. Trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade, nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos em toda a parte, sob milhares de formas. Satanás está exercendo o seu poder, destrói a seara que está a madurar, e seguem-se fome, angústia. Comunica ao ar infecção mortal, e milhares perecem pela pestilência. Essas ocorrências devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que esse pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal. O expediente de Satanás neste conflito final com o povo de Deus
é o mesmo que empregou no início da grande controvérsia no céu. Pretendia estar buscando promover a estabilidade do governo divino, enquanto secretamente aplicava todo o esforço para conseguir sua subversão. E da mesma obra que assim se estava esforçando por cumprir, acusava os anjos fiéis. Enquanto Satanás procura destruir os que honram a lei de Deus, fará com que sejam acusados como violadores da lei, como homens que estão desonrando a Deus e acarretando juízos sobre o mundo. Mas Deus nunca força a vontade ou a consciência. Porém, o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é o constrangimento pela crueldade. Por meio do medo ou da força, procura reger a consciência e conseguir para si homenagem. Para realizar isto, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas seculares, levando-as à imposição de leis humanas em desafio à lei de Deus. O grande conflito, o maior perigo para o lar e a vida. Páginas 589 a 591. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.